Você fez a última entrevista do Gritzbach lá, né? O cara que foi assassinado no aeroporto. Vinícius Gritzbach. Vinícius Gritzbach. E ele foi assassinado de uma forma cinematográfica, podemos dizer assim. Do aeroporto, Não, e o cara fez uma delação, inclusive, pra você, Sim. né? Não sei como é que você conseguiu aquela entrevista. Acredito que ele tava, tipo, com medo. Então, tipo assim, vou tornar público, por mais que eu já tô condenando a morte. Já tô lascado. Ele tinha dado a entrevista numa forma de tentar ser protegido pelo Estado? Seria isso, Cabenga? Ele fez a entrevista e 6 meses depois ele fez uma delação. E foi essa delação que determinou a morte dele. Ele tinha acabado de fazer a delação, onde ele delatava, inclusive, policiais, não só integrantes do PCC, como também policiais. O esquema. É todo o esquema, e esse esquema ele só prosperava porque ele tinha participação de uma sociedade entre o crime organizado e determinados setores da polícia, mais de 20 policiais. Caramba. Essa que é a verdade. E ele tinha provas, ele tinha gravações. Sim, tinha tudo. Entendeu? E ele entregou não tudo. estamos falando de um santo, estamos falando de alguém envolvido com o crime organizado. Longe disso, Que caiu no crime porque era ambicioso, sabia mexer com Bitcoin. Porque o crime organizado gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu lembro, por exemplo, eu conheci um empresário que ele era dono de uma concessionária. Tá. E ele me revelou o seguinte, por exemplo, que ele lembrou do Vinícius Gritzbach, o Vinícius Gritzbach foi até a agência dele, né? E ele falou, eu gostaria de comprar uma agência. Aí ele falou assim, olha, eu não tinha interesse em vender, então eu chutei um preço 3 vezes maior daquilo que valia. Chutei aquele preço. Então eu falei, ele falou, tá bom, eu compro, amanhã eu passo mesmo? aí. Mandou assim? Porque ele detinha muito dinheiro. Ele era um testa de ferro do crime organizado, até o momento em que ele começou a enganar determinados setores do crime organizado, e isso custou a morte dele. Ele matou um cara, inclusive, né? Ele parece que guardou em Bitcoin, né? Ele mexia com criptomoeda. O cara falou, cadê o dinheiro? E como tá em cripto, só você sabe onde tá. Só. E não, sumiu e tal. E ele acabou, dizem, né? A condenação dele, né? É sobre que ele é o principal suspeito da morte de 2 integrantes. Cara preta era o principal. Cara preta, isso mesmo. Né? Cara, que loucura. Agora, a questão é, você como jornalista, como é que tá essa situação hoje? Esses policiais que ele delatou, todo esse esquema que ele delatou, em que pé tá? Porque parece que o assunto morre, o cara morre, o assunto morre. Passa um tempo e depois morre. E aí, como é que é? Porque essa é a tática que existe, né? Isso, no primeiro momento você dá uma resposta para a sociedade, isso. Aí eles contam com um escândalo seguinte que vai surgir e que vai deixar aquilo no esquecimento. Isso acontece rotineiramente no Brasil. E que passo está essa investigação? Que passo está é o seguinte, cerca de 20 policiais, entre policiais militares e civis, foram denunciados, não foram julgados ainda, existe uma possibilidade de que eles sejam punidos, mas os principais, os líderes não foram presos. Não foram presos. Quem matou ele foi preso? Os executores consta que sim, embora existam divergências, mas os mandantes não. Os mandantes continuam. Não. Isso, exatamente. Entendi. Não? Os mandantes não. Os mandantes estão protegidos pelo crime organizado, né? Eles são pessoas do PCC que atualmente estão sendo protegidas pelo Comando Vermelho. Porque assim, me falaram que eu não vou dar nomes aqui por uma questão de segurança, tá? Não, claro, mas digamos melhor o seguinte, não. Mas a questão é a seguinte, os mandantes não foram punidos, entendeu? Digamos que aqueles que estão num segundo plano, os executores foram bem investigados. Existem profissionais muito competentes dentro da polícia, né? Que nem sempre podem fazer o trabalho que gostariam de fazer. O seio da polícia é formada por pessoas de enorme valor que tentam fazer um trabalho. Mas essas pessoas recebem uma pressão também, uma pressão muito grande. Então, os mandantes ainda não foram presos, entendeu? Tá, e os delegados que... Tinha delegado envolvido, eles estão presos ou não? Estão presos. Que tava com o relógio dele? Presos. Presos. Não vou aqui falar em nomes, tá? Mas é só acompanhar as nossas matérias, os nomes estão ali falados, não é o caso. Se algo que eu aprendi é jamais citar nomes. É mesmo, Cabral? Isso muitas vezes é a diferença entre a sua sobrevivência ou não. Eu percebo isso, você deixa muito mais o cara falar... Eu gosto de botar a linha geral
para que vocês entendam, sem citar nomes. Quando você cita nomes, muitos recebem isso com uma perseguição direcionada. E isso muitas vezes determina ações. Eu dou a receita básica é essa, entendeu? E sempre deixa para entrevistar. Embora o mandante tenha sido até divulgado, um deles foi muito divulgado, né? Entendeu? Mas melhor é melhor a gente não se meter com essa turma. Não, mas assim, eu percebo, nessa entrevista do Grisbar é muito boa. Você qualquer entrevista dele é boa. Não é, o Cabrini ele tem um jeito de entrevistar.